Queria chamar Luiz Rufato, por favor, autor de Eles Eram Muitos Cavalos, da trilogia Inferno Provisório. Como ninguém é perfeito, ele é flamenguista, apesar de ter nascido em Cataguases, morar em São Paulo, né? Mas tudo bem, é algo perdoável diante da importância dos outros aspectos da sua vida. Obrigado, Rufato. Bem-vindo. O microfone é seu, querido. Eu vou começar pelo final, me elogiando, e depois não faça o juízo de mim antes de pensar no que eu vou falar em seguida, ok? É o seguinte, meu nome é Luiz Rufato, eu nasci numa pequena cidade de Minas Gerais, não muito distante daqui, chamada Cataguases. Hoje eu tenho 8 livros publicados, inclusive os 8 livros publicados são por grandes editoras, como a Editora Record aqui do Rio e a Editora Companhia das Letras de São Paulo. Desses livros, eu tenho traduzidos 3 na França, 2 na Itália, 2 no México, 2 na Argentina, 1 na Colômbia, 1 na Alemanha e 3 em Portugal. E vivo de literatura desde 2003, quando eu deixei o jornal, eu era secretário de redação do jornal Estado de São Paulo, e desde 2003 eu sou escritor profissional. Bom, eu dizendo isso, vocês devem falar, pô, esse cara é um babaca, né? Vem aqui agora se autoelogiar. Eu estou falando isso porque, praticamente, quando eu traço esse panorama, a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo é pensar assim, pô, esse cara aí nasceu no berço de ouro, porque, afinal de contas, ele, né, é um cara escritor. Eu faço hoje cerca de 6 a 7 viagens internacionais por ano, sempre que eles me pagam, imagina, eu sou pago para falar no exterior e tudo, então, realmente fantástico. Só que não é nada disso. Eu nasci, como eu disse, numa cidade chamada Cataguases, interior de Minas Gerais. Minha mãe era analfabeta, meu pai era semi-analfabeto. A minha mãe era lavadeira de roupas. Eu passei boa parte da minha infância e adolescência fazendo, entre outras várias coisas que eu vou contar para vocês, levando e trazendo trouxas de roupa para ela na bicicleta, para as pessoas para quem ela lavava roupa. E meu pai era pipoqueiro, e nem era o pipoqueiro mais importante da minha cidade, ele era o segundo pipoqueiro mais importante da minha cidade. E vou falar por quê, porque assim, aliás, até hoje tem 2 grandes praças em Cataguases. Uma é a Praça Rui Barbosa, que é a Praça do Cinema, e a outra era a Praça Santa Rita, que é a Praça da Igreja. Meu pai, por azar, era pipoqueiro da Praça da Igreja. Todo mundo saía correndo da igreja e ia para a Praça do Cinema, evidentemente. Então, a gente vendia muito pouco pipoca. Então, era o segundo mais importante pipoqueiro da minha cidade. E eles não eram de Cataguases. A minha mãe é de uma cidade chamada Rodeiro, que é uma pequena comunidade italiana perto de Ubá. E meu pai era de uma outra cidade chamada Guidoval. E eles foram para Cataguases porque eles imaginavam que nós, os filhos, eu e mais um casal de irmãos, nós poderíamos ter uma oportunidade melhor de ter um pouco mais de felicidade na vida e de alcançar alguma coisa na área de educação e tudo. Muito bem. Cataguases era e é uma cidade industrial. É uma cidade industrial desde o começo do século XX. E todo o entorno é rural. Quando eu fui para Juiz de Fora, na situação de trabalhar, eu fui trabalhar como torneiro mecânico, trabalhava durante o dia e estudava à noite. Aí, por acaso, um dia, uma pessoa virou para mim e perguntou assim, você está fazendo o quê? Eu falei, eu estou fazendo o 3º ano, eu tinha que terminar o contabilidade. Imagina, tudo a ver, né? Contabilidade com torneira mecânica. Aí ele falou, por que você vai fazer vestibular? Eu falei, vestibular? Não sei, por quê? Ele falou, tem uma universidade aqui, Juiz de Fora, Universidade Federal, por que você não tenta fazer um curso lá? Eu falei, olha, eu nunca tinha pensado nisso, mas não é uma boa ideia. E aí eu fui lá na universidade, não fui na universidade, fui num cursinho, e perguntei para eles que cursos que tinha na universidade. Aí o cara me deu um papel lá, eu fui lá olhar os cursos que tinha a ver com tornearia mecânica que eu estava fazendo. Aí eu fui olhar, medicina não, engenharia acho que não, biologia não, odontologia não, até que eu cheguei num curso lá, isso aqui tem tudo a ver com tornearia mecânica, era comunicação. É isso que eu vou fazer.
Porque eu imaginava que comunicação era coisa de comunicação, fio, nessas coisas que tem tudo a ver com comunicação, né? Isso tem a ver comigo. Aí eu vou, faço o vestibular, estudo. Aí eu perguntei para o pessoal, o que tem que fazer para passar nesse vestibular? Ele falou, tem que estudar para caramba. Eu falei, tá bom, então vou estudar para caramba. Eu sou muito determinado, tem que estudar, vou estudar. Estudei feito um louco, não fazia nada. Foi um ano na minha vida que eu não fiz nada, nada. E aí, no final do ano, eu prestei o vestibular e passei, para a minha surpresa. E fui todo feliz. E mais para a minha surpresa, maior ainda, foi descobrir que comunicação não tinha nada a ver com torneira mecânica. Era jornalismo. Eu que nunca tinha lido jornal, falei, caramba, que tal de jornalismo? O que faz o jornalista? Né? O cara falou, o jornalista faz jornal. Eu falei, putz, eu estava lascado. E onde que tem jornal aqui na cidade? Ah, tem o Diário Mercantil, tinha um jornal chamado Diário Mercantil, um outro chamado Tribuna de Minas. Bom, eu não podia, eu não era filhinho de papai, que falou, não era isso que eu queria, eu quero fazer outra coisa. Não, eu tinha que fazer fiz vestibular, estava na faculdade, todo mundo veio falar comigo, que bacana, legal você passar no vestibular. E eu não podia mais trabalhar como torneiro mecânico, porque o curso lá não, era durante o dia, então não fazia sentido. Então eu fui procurar um jornal, cheguei no jornal, perguntei lá se não queriam me contratar. Então, o cara olhou, mas o que você faz? Não sei, o que você precisa que faça aí? Aí o cara falou assim, tem que fazer entrevista com as pessoas. Eu falei, eu faço entrevista com as pessoas, eu faço. Só que eu sempre fui muito tímido. E aí eu comecei, ao invés de sair para fazer entrevistas, que eu tinha muita vergonha, eu ficava dentro da redação. Aí dentro da redação os caras começavam, então escreve essa matéria que está mal escrita. Eu pegava e reescrevia. Como é que vocês querem que escreva? É assim, é o quê? Escrevia. Ou revisa essa matéria, ou edita essa matéria. E, de repente, eu comecei a perceber que eu podia fazer aquele tipo de coisa. E aí, de uma maneira, como eu disse, canhestra, eu entrei no mundo do jornalismo e acabei até fazendo uma carreira razoável. Terminei minha carreira como secretário de redação de um jornal grande de São Paulo, um dos maiores do Brasil, mas sempre lateralmente. Assim, eu nunca fui, ou poucas vezes eu fui repórter, eu sempre trabalhei dentro da redação. E eu, dentro da faculdade, e tendo que trabalhar como jornalista e tudo, e eu via meus colegas todos que liam muito, todos eles tinham uma facilidade enorme para arrumar namorada. Eles tinham aquela conversinha fiada, Eu falei, eu acho que eu vou começar a ler de novo também para arrumar as namoradas. E aí eu comecei a frequentar os sebos, e com um pouquinho de dinheiro que eu ganhava lá no jornal, e eu pagava a República, sobrava um pouquinho, e eu ia comprar livro. Eu comecei a comprar livro. E eu comecei a ler muito livro, eu lia desesperadamente, mas por azar ou por ironia, quanto mais tempo eu perdia lendo, menos eu tinha tempo para arrumar namorada, então não adiantou nada, né? E aconteceu, neste momento, que eu comecei a tomar consciência do que era escrever literatura. E eu comecei a perceber uma coisa muito interessante. Olha, eu falo para vocês com uns 99% de segurança, isso que eu vou dizer agora. Quanto mais eu lia, e principalmente lia literatura brasileira, mais eu achava curiosíssimo. Por quê? Eu não encontrava na literatura brasileira os meus amigos, a minha família, as pessoas que eu conhecia, as pessoas que viviam em torno de mim. Curioso. Eu via lá, por exemplo, que o universo do mundo rural da literatura brasileira era muito bem representado. Você tinha lá o fazendeiro, o filho do fazendeiro, o feitor, os trabalhadores, os bandidos que giram em torno do mundo rural, tudo isso muito bem representado. Até porque, numa sociedade rural, há uma interpenetração das classes sociais muito clara. Por exemplo, é possível o filho do dono da fazenda, por exemplo, está estudando medicina, não sei aonde, e ser amigo do filho do camponês lá que trabalha lá no meio do mato. É possível isso, porque ali as relações eram permeáveis. Mas, numa cidade industrial como era Cataguases, isso era impossível. Imagina, o dono da fábrica, ou o filho do dono da fábrica, ter qualquer tipo de contato com o filho do operário. Isso nunca aconteceu, nunca. Então, curiosamente, eu ia descobrindo isso. Quer dizer, existia muito bem representado o mundo rural na literatura brasileira, mas quando você ia para o mundo urbano, lá tinha os ricos, tinha lá a classe média alta e média, tinha lá o lumpenproletariado, que são
os marginais, quando eu digo, são os bandidos, prostitutas, mais o que, desempregados, etc. Curiosamente, essa classe social, que é a maior parte da população, situada entre a classe média e o lumpen proletariado, não existia, e eu garanto para vocês que eu li tudo, não tem na literatura brasileira. Veja bem, vou fazer duas exceções. Uma, alguém pode falar assim, tem porque eu já li uma vez. Não, vocês leram, foi operário que virou sindicalista, isso tem. Só que o operário que virou sindicalista não é operário, é sindicalista. Ele muda completamente, não é a vida dele que está discutida e retratada na literatura, é a vida do sindicalista. E aí eu me coloco como devedor, na década de 70 teve um escritor chamado Ronivaldo Jatobá, que escreveu 3 livros de contos, que esse sim, ele inclusive por ter sido operário na região de São Paulo, ele retrata de uma maneira fantástica esse mundo que me interessava. Mas é só isso. E eu levei um susto quando eu descobri isso, porque eu falei, caramba, por que nós, os meus amigos, meus pais, as pessoas que eu conheço, tudo não estão nas páginas da literatura brasileira? Bom, então, já que ninguém tinha feito, eu falei, bom, então eu vou fazer. E me arvorei o direito de escrever todos os meus livros a partir dessa circunstância, ou seja, a partir dessa constatação, e comecei, então, eu demorei muitos anos, entre eu descobrir isso, ou descobrir que eu queria escrever, fazer literatura, e eu começar a publicar, como o Paulo falou que publicou o primeiro livro dele com 37 anos, eu publiquei o primeiro livro com 37 anos, que é para o nosso universo no Brasil, você já está capenga, velhíssimo, né? Por quê? Porque eu passei, do momento em que eu descobri que eu queria escrever, até esse momento que eu publiquei meu primeiro livro, eu passei estudando. O que eu estou dizendo com estudando? Estudando para me tornar escritor. Eu fiquei todo esse tempo lendo tudo que vocês puderem imaginar, todas as coisas que eu não sabia e que eu tinha, enfim, todas as minhas lacunas de educação, todos os tipos, eu, nesses anos todos, que deve remontar aí para 15 anos mais ou menos, eu passei lendo muito, estudando muito e, principalmente, me perguntando como escrever sobre aquilo que eu queria escrever.